Rapaziada, não deu. O Flamengo não conseguiu ganhar o jogo e muito menos empatar o jogo. Teve um desconto de uma bola parada que foi um gol que De La Cruz fez. Flamengo perde de 2-1 diante de sua torcida. E aí, quando você vai ver o histórico da partida, quando você vai ver tudo o que aconteceu dentro do gramado, você conta com uma arbitragem que foi bem irregular, marcando mais faltas para o time do Córdoba do que para o Flamengo. O Central Córdoba teve muito mais chances do que o Flamengo e também criou essas chances. O time do Real Córdoba veio pronto para marcar e para jogar. Tá? Você vê um time daquele, você vê que aquele time está bem treinado. Os jogadores, eles estão todos bem focados. E no time do Flamengo está faltando aquele jogador que chuta pro gol. Está faltando aquele jogador que define. E a gente não tem esse jogador que define. Pegaram o Juninho e o Juninho também não define. O Bruno Henrique tem sido o cara que tem mais definido dentro do Flamengo. E outra, o Flamengo teve que ressuscitar o Pedro na marra. E o Pedro também, voltando depois de 7 meses, não pôde fazer nada. Você vê todo um desequilíbrio, tanto no meio do campo, como também nas laterais do Flamengo. Seus laterais não apoiaram hoje. E por mais que você via ou visse algum lateral apoiando hoje, os erros do time do Flamengo, principalmente nas duas laterais, sem dúvida, faz toda a diferença. Hoje o Flamengo entrou em campo desordenado, desqualificado, e eu posso ser sincero para vocês, esse Flamengo, ele vem dando sinais desde o dia que o Flamengo jogou contra o Internacional no Maracanã diante de sua torcida. O Flamengo não consegue segurar resultados e também esse Flamengo que a gente tem visto, ele tem uma dificuldade, eu não sei o que é, pessoal, é uma dificuldade que o Flamengo tem para vencer os outros times. O Flamengo é um dos times que menos chuta a gol. O Flamengo tem um negócio de ficar tocando a bola para um lado e para o outro, sabe? E querer que tenha uma jogada para poder botar a bola dentro do gol. É muito ruim quando você vê um Arrascaeta abaixo da média sendo substituído, um jogador de tanta criatividade, de tanto potencial técnico, um jogador que ele parece estar desinteressado. Essa é a verdade. O Arrascaeta ele já teve muito mais interessado. Você vê um Gerson errando muito, tá? Querendo carregar a bola na força. Ele chama o Wesley para jogar com ele, os dois batem cabeça. Por falar, o Wesley também, sem contar que errou a partida inteira. Então, não dá mais. O Flamengo não pode iniciar o ano perdendo dessa forma, perdendo diante de sua torcida, porque daqui a pouco fica comum o Flamengo começa a acostumar. A gente cada ano pensa que o Flamengo será diferente, que o Flamengo será o Barcelona no Brasil, que o Flamengo será o Real Madrid no Brasil, mas não. Os jogadores que vêm para o Flamengo não conseguem disputar um campeonato brasileiro, não conseguem dar ritmo numa Copa Libertadores. Jogaram contra o Internacional, não conseguiram. Só para vocês terem noção, o time do Internacional tem um plantel muito mais acanhado do que o Flamengo, e o Flamengo, com todo esse plantel, não consegue jogar um jogo do Campeonato Brasileiro, mesmo sabendo que é o início. Sofreu com o Internacional, sofreu com Vitória,
sofreu hoje e tem jogo 5h30 da tarde, domingo, contra o Grêmio. Então, eu acredito que o Felipe Luiz, ele precisa acordar, ele precisa entender que um time pode jogar feio, mas ele joga para ganhar. E o Flamengo não tem jogado para ganhar. É uma vergonha ver o Arrascaeta com o futebol que ele está colocando dentro do gramado. Qualquer garoto da base está jogando muito mais do que o Arrascaeta. É interessante você ver o Plata jogando, né? Ele tem muita vontade, tem também muita técnica. Eu tenho gostado de ver o Plata. E o Luiz Araújo é assim, entra, quando não precisa dele, ele, entendeu? Demonstra querer jogar, demonstra fazer jogadas incríveis e até alguns gols. Mas quando você bota o Luiz Araújo para poder jogar, parece que esse interesse desaparece. O Flamengo muito abaixo, e não é de agora que eu venho falando. O Flamengo ele precisa abrir o olho para não começar um campeonato sendo eliminado da Libertadores, tá? Antecipadamente. A situação fica muito ruim para o Flamengo. O Flamengo vai ter que ganhar ou ganhar. E se o Flamengo não está ganhando na Libertadores, de que lá ganhar no Campeonato Brasileiro. Os times também se prepararam. E o Flamengo, às vezes, pensa que é só ele que está se preparando. Os jogadores do Flamengo não acertam uma bola no gol. Hoje, o Flamengo não contou com a sorte, porque errou demais. E quando pôde determinar a partida a seu favor, ou melhor, quando pode determinar a partida a seu favor, o Flamengo não aproveita as chances. Então, eu posso dizer que o Flamengo hoje, ele precisa tomar uma chacoalhada. O Arrascaeta, ele precisa tomar uma chacoalhada. O Wesley, ele precisa manter o padrão do futebol dele. Se ele quiser ser vendido, se ele quiser ir para fora do Brasil. Eu acredito também, tá, pessoal? Eu acredito também que os jogadores como Eric Pulgar, entendeu? E a gente também vê outros jogadores que não estão dando sangue no Flamengo. Essa é a verdade. Cebolinha não está dando sangue, entendeu? O Eric Pulgar marca muito, mas também nesse jogo errou muito passe. O Wesley errou muito passe. Gerson querendo levar a bola na força. Arrascaeta nem entrou para jogar. Então, se o Flamengo for disputar campeonato, Mundial de Clubes, com esses jogadores, achando que eles irão resolver, pode ser que nós venhamos a passar uma das maiores vergonhas da história. Queria falar também do Juninho. Esse Juninho é outra vergonha. Não passa no meu gogó. Para mim, um jogadorzinho, tá, que jogava no meio de um futebol mais fraco, aonde lá ele reinava. No futebol brasileiro, o Juninho tem encontrado dificuldade. Léo Ortiz também parece estar abaixo. Desde que veio da derrota da seleção contra a Argentina, o jogador já não joga mais com aquela qualidade, não está jogando de terno como sempre jogou. Por fim, o Flamengo é um time bagunçado, sem esquema, jogando adoidado, à torto que é direito, e Felipe Luiz não sabe o que fazer. São os jogadores que ele tem, os jogadores que ele possui, e é uma pena ver esse Flamengo desse jeito. Me lamentei muito em ver o Flamengo perdendo dentro do Maracanã, diante da sua torcida, sem mesmo tentar uma reação mais expressiva. O Flamengo não chuta ao gol, como eu disse, e se não chuta ao gol, fica muito mais difícil de marcar. Simplesmente, Flamengo.